Prossigamos. Prossigamos com a nossa aula do dia 17. Bom, vistos os 3 poemas de Décio Pinhatari, depois eu vou voltar à poesia do Décio com um pouquinho mais devagar, no correr ainda desta aula, né? A gente abrindo aqui a nossa apostila de poesia visual. Deixa eu localizar ela aqui. Vamos abri-la aqui. Espera aí que houve, deu uma zebra aqui. Já retornaremos à programação normal. Ok. Nós vimos aqui, né, os 3 poemas do Décio, rapidamente, né? O Beba Coca-Cola, o Terra ou Rara Terra e o poema Life, né? Depois, na sequência, vem um Haroldo de Campos. Eu vou passar batido pelo Haroldo. Não que a sua poesia não seja importante, ela é muito importante, mas eu vou tratar do Haroldo também pós-poesia visual, e deixei para o outro, para a outra apostila. Está lá no Ainda Mais Poemas e Mais Poemas, além de também estar no Poemas que Viraram Canções. Vamos para o Augusto de Campos, porque o Augusto de Campos, assim como o Décio, para fazer uma apresentação da poesia concreta para vocês, eles nos permitem uma certa facilitação de caminhos, no bom sentido, não é no mau sentido. Não é que a poesia deles seja inferior, ou seja, ela ela permite mais clareza de exposição. Augusto começa as suas experiências com o seu experimentalismo de linguagem num poema longo, amoroso, Ligia Fingers, da década de 50, em que ele experimenta variações de cores dos tipos das letras. Assim como Mallarmé, o poeta francês da virada do século XIX para o XX, no poema Um Lance de Dados, tinha feito experimentações de leituras com tipos diferentes de letras. Augusto começa a fazer isso com o cromatismo das letras. Depois ele vai para as suas teorias, junto com Décio e Haroldo, as teorias da poesia concreta, que são baseadas no ideograma. Tem aí um poema pluvial, que é um pluvial-fluvial, né? Que é um poema bem do começo da poesia concreta. Tem o poema Tensão, que nós vamos ver daqui a pouco com mais vagar, né? E outros poemas, o poema Greve, Arte longa, vida breve. Greve, 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 greve. Escravo se não escreve. Greve, greve, greve. Escreve só, não descreve. Greve, greve, greve. Grita, grifa, grafa, grava. Greve, 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 greve. Uma única palavra. Greve, 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 greve. Esse poema político de 1962. O poema Luxo, muito conhecido também, né? No qual esses tipos luxuosos de letras, né, são usados, eles são formados pela palavra luxo, né, e numa visualização grande eles escrevem a palavra lixo. E assim vai o poema Pulsar, sobre o qual nós voltaremos, o pó do cosmos. Mas para dar uma boa, eu acho que um bom exercício, depois que nós já vimos o ideograma no pluvial, nesses poemas mais fáceis, eu acho que um bom exercício para nós exercitarmos a nossa capacidade de ler a poesia concreta, de perceber a ligação espacial, a sintaxe espacial que compõe a sua estrutura,
Esse poema de 1985 me parece perfeito. O poema SOS. Eu não sei se ele está num tamanho de visualização bom para vocês, espero que sim. Interrompi. Não queria interromper. Queria. Deixa eu ver aqui se está. Eu vou tentar aumentar um pouquinho. Não sei se serei bem sucedido, mas vamos lá. Eu acho que melhora. Poema SOS. Vamos lá ver como é que a gente lê esse poema. Uma das possibilidades, talvez a melhor. Ele aparentemente parece caótico, mas ele não é caótico. Ele tem uma ordenação muito grande que une a estrutura dele ao sentido. Nós temos que, obviamente, escolher uma direção de leitura, né? A gente pode ser de fora, de dentro para fora, a gente pode partir do SOS, silenciosos. Como podemos partir, eu acho particularmente mais interessante, para começar, isso sem eliminar outras possibilidades, começar de fora para dentro. E aí, a gente se depara aqui com 3 palavras colocadas que talvez nos deem uma pista. Ego, eu. Ai, ego, eu. Depois tem um cirílico aqui, russo. Depois tem um ich, alemão. Io, italiano. Je, francês. Jo, espanhol. Todas essas palavras traduzidas dão em eu, desde o latim ego, ao inglês I, ao alemão ich. Ora, eu, todos esses eus podem convergir para um nós, entrando um círculo no poema. Nós, sós, pós. Percebem? Que, vamos entrando, faremos após. Eu, Igo, nós, sós, pós. Que faremos após? Sem sol, sem mãe, sem pai. Na noite que anoitece, vagaremos sem voz, silenciosos. SOS. Pedido de socorro. Na imensidão do universo, depois de tudo, vagaremos. A grande pergunta: pediremos socorro por isso? SOS também sugere e escreve sós. Ou seja, esse poema, né, chamado SOS, ele é um poema de uma alta carga de lirismo, ele quase que nos remete a Baudelaire, e ele tem, para ser percebido em todas as suas nuances, e nós aqui falamos apenas de uma pequena parcela das possibilidades de sentido dele, ele nos obriga a lidar com essa estrutura.
aprender com ela a partir do que ela mesma nos dá como força movente da nossa inteligência. Ok? É nesse sentido que, e mais, não é à toa que esse fundo é preto e as letras são brancas, porque remetem a quê? Remetem à escuridão do universo, do espaço, né? Que nós não sabemos o que lá temos, o que lá nos aguarda. São os caminhos, alguns dos caminhos que a poesia de Augusto de Campos explorou e vem explorando ao longo desses anos. Augusto é vivo ainda, está com 92 anos, se eu não estou enganado, e em plena produção. Ano passado mesmo lançou um livro. Prosseguindo na poesia visual, tem o poema Provocação dele do mesmo ano, Pós-Tudo, né? Momento em que isso aí tem que ser colocado dentro de uma discussão de poesia concreta, que eu não vou. Poesia concreta dentro do sistema cultural brasileiro, que eu não vou ter condições de abordar aqui. Vocês estudarão isso, vocês estão sendo apresentados, porque isso vocês vão estudar mais nitidamente em Literatura Brasileira 4. Né? Mas esse é um poema provocação, porque estava na ordem do dia, na década de 80, a ideia do pós-moderno. Pós-modernismo, essa discussão tomou conta de todo o sistema cultural, por assim dizer, e também da literatura. Então, o Augusto fez esta provocação aqui no pós-tudo. Quis mudar. Tudo mudei. Tudo agora. Pós-tudo. Ex-tudo. Mudo. Quis tudo, 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 estudo. Mudar, mudei. Agora, mudo. E por aí vai. Inúmeras possibilidades de leitura, todas muito irônicas. Esse é acho que já é o penúltimo livro do Augusto de Campos, que é o livro de 2015, Terremoto. Isto é um poema concreto. Pode não parecer, mas todas são letras do nosso alfabeto. Fica aqui o convite para que vocês decifrem. É muito belo este poema. Eu vou ler apenas a primeira linha para dar uma certa pista. Na primeira linha, lá em cima, o que está escrito é borboleta. Ok? Se vocês quiserem, podemos abrir um fórum para discutir essas coisas, discutir esses poemas. Eu não tenho como abordar tudo isso numa aula só, assim, de vídeo. Infelizmente, é uma interação que a gente não tem ao vivo. E aí eu precisaria ter a percepção de vocês, a recepção de vocês, para que a gente possa dialogar. Eu posso apresentar e fazer algumas provocações, não posso ir muito além disso. São as limitações desse formato. Mas fica aí a sugestão para que leiam. Esse aqui é um poema que fala de um personagem nosso muito conhecido, né? Que em 2019 ganhou uma importância que ele não sonhava e eu, pelo menos, nem nos meus piores pesadelos, poderia sonhar. Né? Esse personagem é conhecido como o Mito. E este é o poema do Augusto de Campos em deshomenagem ao mito. Né? Também não vou ler, não, vocês façam a leitura. Né? Eu apenas gostaria de dar uma sugestão de que o mito, né, o poema, não é à toa que ele forma a letra V, tá? A qual se une os demais caracteres gráficos do poema. Né?
Bom, outros caminhos para além da poesia concreta, né? Nós vamos dar uma olhada aqui na apostila, vamos trazer outros autores, né? Por exemplo, isso é a letra de Bate Macumba, uma canção de Caetano Veloso e Gilberto Gil, de 1968, que lança a mão desse procedimento da poesia concreta. Nós vamos ouvir a versão dela mais para frente. Não na aula de hoje, mas na aula dedicada ao diálogo da poesia com a canção, porque essa aqui faz dialogar a poesia concreta, vai mostrar as trocas, né, semióticas entre a linguagem verbal, a linguagem visual e a linguagem musical, né? A linguagem, o som, a sonoridade, no sentido aí do Caetano e Gil, a sonoridade musical. Porque, bom, chegará a hora que nós vamos comentá-la mais detidamente. Glauco Matoso. Glauco Matoso, eu já falei dele para vocês, né? Um grande estudioso do soneto, grande praticante do soneto, mas quando ele começa também desdobrando experiências da poesia concreta, né? Ele vem dali, ele vem desse solo. Então, tem este poema dele, que é um poema de 1977, né? Da época da ditadura ainda, de 64, que é As Ruínas do Hino, né? Um pouco para a percepção de vocês, né? As ruínas do hino. Que hino? Ó pátria amada, idolatrada. Essas palavras estão aí em ruínas, elas caíram, como se fossem as letras que caíam no poema Bonde, do Oswald de Andrade, né? E aí vocês vejam quais são os sentidos obtidos a partir desse hino em ruínas, né? Também do Glauco Matoso, essa brincadeira que hoje talvez vocês não percebam mais, porque nem existe mais o Jornal do Brasil, né? E ele fez um panfleto que ele distribuía no começo aí dos anos 70, né? Que era o Jornal do Brasil. Aqui tem uma máxima do jornalismo. When a dog bites a man, né? Quando um cachorro morde um homem, não é uma notícia, né? Mas quando, no final da página, when a man bites a dog, quando um homem morde um cachorro, aí isso é uma notícia, né? A seguir, a gente volta aqui para um poema extraordinário que mostra o extraordinário capacidade de tradução do Augusto de Campos, em que ele pega um poema do E. Cummings, um poeta norte-americano, que fazia experiências de poesia visual, fazia atomização de palavras de forma muito interessante, né? E o Cummings teve diversos poemas, tem um livro, se não me engano, agora. Sim, tem um livro só de poemas do Cummings traduzidos pelo Augusto de Campos. E aqui é uma amostra da tradução de um dos poemas do Cummings. Seguinte, pistas. Bom, primeiro o mais óbvio, né? O poema de Cummings está aqui, assim como a tradução. Tá? O poema está aqui à minha direita. Aqui não tem como sair, não. Aqui. Acho que eu vou ter que diminuir um pouquinho para que a visualização do todo não fique prejudicada. Pronto. Então, aqui... Deixa eu me guiar melhor aqui. Aqui está o poema em inglês, tá? O original do poema.
E aqui, à esquerda, a tradução do poema. O poema é isso. Tá? Então, aqui, o original em inglês e aqui a tradução em português. Tá? A pista para ler bem ele é perceber que há duas tonalidades de verde aí. Uma vez percebido isso, observe que em verde claro, no poema de Cummings, está escrita a palavra loneliness. Ok? E em verde escuro, Aleph Falls. Na tradução de Augusto. Em verde claro, a tradução de loneliness, tradução literal, solitude. E em verde escuro, uma folha cai. É uma tradução extraordinária, ao mesmo tempo ela é literal, né? E pega o miolo, o cerne do poema. Né? O poema é um ideograma, é quase que um haikai, né? No sentido de que uma folha cai é uma imagem de solidão. Me deu uma imagem de solidão. O poeta é aquele que constrói imagens. O poeta é aquele que faz imagens. Uma imagem de solidão. Uma folha cai. Ok? O poema é isso. A false loneliness. Uma folha cai, solitude. Tradução a partir de ideograma mesmo. Né? Prosseguindo, eis aí a figura do Cummings. Arnaldo Antunes, né? Integrante da primeira formação dos Titãs, depois sai do grupo, participa daqueles que, para mim, são os grandes discos dos Titãs, dos anos 80, são os discos em que o Arnaldo Antunes está presente. Depois ele parte por uma carreira solo e se torna certamente um artista completamente multimídia, né? Juntando poesia, performance, música, artes visuais. Aí está. E o Arnaldo Antunes, que é da nossa tribo, porque ele estudou letras na USP, né? Ele sempre se declarou um filho da poesia concreta. Né? Nós temos aí o como cosmos, somos cromossomos, como cosmos, somos, como somos, cromossomos, como um cosmo. Outra, né? Poema Armazém. Passa o tempo todo passa. Os lugares estão no lugar, os lugares estão no lugar, passa o tempo todo. Joan Brossa é um poeta catalão, poeta visual interessantíssimo, né? Um poeta que fazia uma poesia experimental extraordinária. Eu cheguei a ver uma conferência vejam vocês, uma conferência do Joan Brossa com o João Cabral de Melo Neto, se não me engano, em 1993, no MAN, no Museu de Arte Moderna. Então, aí, isso aí, os nossos deputados ligados a uma determinada igreja neopentecostal, que eu não sei qual seja, nem me interessa, né? Tornaram esse poema extremamente irônico, extremamente mordaz. Eles tornaram esse poema uma triste realidade política, né? Ao tentar viajar para o exterior, foram pegos, né? Tem uns 5 anos, né? Um casal de deputados que também são pastores ou dirigentes de uma igreja neopentecostal dessas aí, né? Foram pegos tentando passar
pela alfândega com uma Bíblia recheada de notas de dólar. Né? O Juan Brossa imaginou isso como uma tirada poética, né? Irônica, crítica, mordaz. Mal sabia que nosso casal de políticos neopentecostais ia transformar isso numa realidade. Né? Outra coisa do Juan Brossa também é um poema objeto, né? Em dois ângulos. O poema como uma lâmpada, como uma ideia que se acende. Aqui a figura do Juan Brossa, né? E esse poema, Nupcial. Eu deixo a interpretação de vocês. Né? Vocês ficarão com essa apostila, né? Vocês ficarão com esse arquivo e podem se entregar a interpretar, podem se deleitar aí à vontade com ela. Eu não vou poder falar detidamente sobre cada um. Chema Madoz é outro artista plástico, poeta, fotógrafo espanhol, contemporâneo, vivo ainda, né? Também com trabalhos muito interessantes, como esse Globo da Morte, aí, o Globo Terrestre, como esse rolo que traz em si, né, o texto já escrito. Nós temos o Avelino Araújo, que é o poeta do nordestino, do Rio Grande do Norte, que trabalha, lembra-se do poemas não verbais, de que fala o Décio Pinhatari. Isso aí, para mim, é um exemplo excelente de um poema não verbal. O Avelino Araújo trabalha muito nessa linha, que é o Apartheid, soneto. É o soneto do Apartheid. Apartheid, vocês sabem o que é, né? Era o regime que vigora, que separa as pessoas enfim, por etnia, por raça, né? Enfim, por uma série de pretextos. Né? O Apartheid foi o regime oficial da África do Sul até a década de 90. Né? Pretos e brancos não podiam conviver nos mesmos espaços. Né? Obviamente que o poema do Avelino Araújo ele representa essa separação, né, através de cercas de arame farpado, e é um soneto, na medida em que ele está disposta, essa cerca está disposta no formato de 4-4-3-3, tá? Com uma possibilidade aí enorme de interpretações que fica a cargo de quem se deparar com o poema. Também esse outro soneto, também do Avelino Araújo, que é o poema, que é o soneto Aleatório. Também é um soneto, né? 4-4-3-3, no qual está distribuída a palavra aleatoriamente. Marcelo Diniz, né, que nós já conhecemos de soneto, também é um outro poeta que se dedica magistralmente à poesia visual. Né? Eu botei aqui alguns poemas dele como a capa desta apostila, desse arquivo, né? Que é aquele poesia construído com interrogação e exclamação, mas tem aqui também esse poema que eu gosto muito, Um Big ou Um Big Zero. Um Big, umbigo. Tá? Sujeito muito centrado no seu próprio umbigo, né? É um grande zero, é um grande nada. Boliche, né? Em que o ponto de interrogação acerta com os seus pingos, ou os pingos dos pontos de exclamação e os derruba. E esse extraordinário poema feito a partir de folhas, folhas e gravetos, né? Formando a palavra poesia. E a semente, uma sementezinha, provavelmente de urucum, ali como o pingo do i,
né? O resto são folhas e gravetos, poesia. Agora eu volto para a poesia concreta, né? Para os poemas concretos, porque, como eu diz o Décio Pinhatari, né? Eu peguei essa definição lá na própria teoria da poesia concreta, o poema concreto é um objeto verbivocovisual, né? Se o visual dele, se a ligação do verbal, da palavra, com o visual é muito evidente, nem sempre é com a sonoridade. Então, eu vou pegar aqui algumas demonstrações de que o poema concreto é um objeto visual e voco, sim. Pode ser vocalizado, pode ser musicalizado, porque eles são muito ricos se você souber explorar as potencialidades. Vamos pegar alguns dos exemplos? Eu vou pegar... vamos ao poema... vamos ao poema Beba Coca-Cola, porque eu vou pegar uma composição coral feita a partir desse poema. Vou localizar aqui. Eu postei essas coisas lá na sala de aula do Google para vocês, tá? Mas vamos postar aqui para a gente comentar, para a gente ver aqui ao vivo. Foi feita uma composição coral do Beba Coca-Cola pelo compositor de vanguarda lá de Santos, chamado Gilberto Mendes. Eu vou botar aqui, vamos apreciar para a gente ver como é que essas experiências podem ser feitas. Beba Coca-Cola. Vou compartilhar aqui. Espero que dê certo. Dará. Vamos ver, então, a composição feita por Gilberto Mendes, composição coral para o poema Beba Coca-Cola, do Décio Pinhatari. O poema está na cabeça de vocês, né? Vamos lá. Beba Coca-Cola, beba Coca-Cola. Não sei se está indo para vocês. Não está. Peraí. Eu fiz alguma besteira aqui. Um minutinho. Estava. Oh, meu Deus. Eu vou repetir, que eu vou abrir a tela toda, né? Vamos abrir a tela toda, não tem porquê. Vamos lá. Então, agora vai. Beba Coca-Cola, babe cola, beba Coca, babe cola, caco, caco, cola, beba Coca-Cola. Beba Coca, babe cola, caco, caco, cola, beba Coca-Cola, babe cola, beba Coca, babe cola, caco, caco, cola, beba Coca-Cola, babe cola, beba Coca, babe cola, beba Coca-Cola, babe cola, beba Coca, babe cola, caco, caco, cola, beba Coca-Cola, babe cola, beba Coca-Cola, babe cola, beba Coca, babe cola, caco, caco, cola. Beba Coca-Cola, beba Coca-Cola, babe cola, caco, caco, cola, beba Coca-Cola, beba Coca-Cola,
Bom, o que a gente viu aí, ao final, né, é o Gilberto Mendes recebendo essa homenagem, ele já bem velhinho, né? Mas vocês observaram que há a incorporação, inclusive, do arroto, né? O arroto providencial, né? O arroto proverbial da Coca-Cola, que sugere também, né, a palavra cloaca. Né? Uma outra experiência de vocalização que eu vou mostrar para vocês aqui é a leitura feita pelo Décio Pinhatari do seu poema Terra. Também está aqui, eu vou localizar aqui, Terra ou Ter a Terra, né? Porque nós vamos ver a leitura feita pelo próprio Décio Pinhatari. Tá? Vamos lá. Vou pôr aqui na tela. Ra, terra. Ra, terra, ter. Vamos lá. Terra. Décio Pinhatari. Ra, terra, ter. Ra, erra, ter. Rater, ra, ter. Rater, ra, ter. Rater, a ter. Raterra, ter. Ara, terra, ter. Rara, terra. Tirara, terra. Irrara, terra, terrara, terra. Uma das Quando eu comentei esse poema, eu esqueci de chamar a atenção para o verbo erra, tá? Errar a terra. Erra tem não apenas o sentido de se equivocar, não, mas tem o sentido de andar sem rumo. Aqueles que não têm a terra erram. Erram e por isso são explorados, são mão de obra barata. Né? Na medida que não têm a terra, eles erram à procura de trabalho na terra. Há o poema também, que está aqui, aqui se revela um mistério. Né? O nome da nossa turma, batizada no Google Classroom,
é Poesia, Pois é. O livro que reúne a produção poética do Décio Pinhatari, editado... deixa eu ver de quando é essa edição. Editada em 2000. Reúne 50 anos da produção poética do Décio Pinhatari. Tem um título que eu acho maravilhoso, que é Poesia, Pois é, Poesia. Tá? Daí que eu tirei o Poesia, Pois é para o nome da nossa turma. Um outro poema do Décio Pinhatari, interessantíssimo, que no livro, né, em formato de livro, ele só pode ser apresentado, o único suporte que cabe para ele é o suporte, à medida que nós vamos passando as páginas, né, é o poema Organismo, de 1960. O organismo quer perdurar. À medida que o organismo quer repetir. Isso, em linguagem de vídeo, foi solucionado muito bem pelo Elcio Frois. Eu vou botar essa versão aqui na tela para a gente ver. Poema Organismo, com essa versão feita pelo Elcio Frois. Dura apenas 12 segundos. Vamos lá, não vamos perder tempo. Vejam o poema Organismo. Bom, vamos a alguns poemas do Augusto de Campos, né? Vamos a algumas sonorizações. A ideia aqui é que vocês percebam também a dimensão sonora que tem os poemas concretos. Se a dimensão visual é óbvia, a dimensão sonora nem sempre é, né? Vamos colocar um poema que aparentemente não tem nem muita graça, para dizer assim, né? Mas vamos ver a sonorização dele, que é o poema Tensão, do Augusto de Campos, para nós vermos os efeitos que é possível tirar dele. Nós vamos ver numa performance ao vivo do Augusto de Campos, apresentando esse poema ao vivo, né, com o filho dele, que é músico, Cid Campos, né, e, ao mesmo tempo, a utilização de diversas pistas sonoras, né, diversos níveis de ressonância sonora, para fazer o poema ganhar toda a sua expressividade, digamos assim. Eu vou botar aqui na tela o poema Tensão. Vamos lá. Vamos a ele. Aqui, Augusto e Cid Campos. O poema vai aparecer ao fundo na tela. Vocês vão saber de qual poema estou falando, que ele também está na apostila. Tensão com som, cantem, contém, também, tombem, sem som. Tensão com som, cantem, contém, também, tombem, sem som. Contém, também, tombem, tensão, sem som, cantem, com som, tombem.
som, com som, cantem, sem som, tombem, pensam, contem, também, sem som, contem, com som, cantem, sem som, pensam, contem, sem som, tombem, também, pensam, com som, cantem, contem, também, tombem, sem som. Por fim, eu vou apresentar um poema que eu conheci neste livro, que é um livro... Isso aqui é um poema concreto, a contracapa do livro. Essa aqui é a capa, né? Reunindo a poesia do Augusto de Campos, de 1949 a 1979. Uma edição de 79, reunindo aqui 30 anos da poesia do Augusto. E a capa é formada, a capa e a contracapa, pelo poema Monumento à Vaia. Tá? Vaia viva, vaia viva. A história da arte moderna, da poesia moderna, a história da vanguarda, sempre foi acompanhada por vaias, né? Ser recebido com vaias sempre foi um sinal de que se estava fazendo algo de novo, inovador, né? Como dizia Ezra Pound no lema modernista dele, né? Make it new, ou seja, renovar. E aquilo que é novo é recebido com estranheza. E ao ser recebido com estranheza, se manifestam as vaias. Daí a ideia da importância da vaia, né, na história da poesia moderna, a essa importância que o Augusto rende a sua homenagem no Monumento à Vaia. Mas eu estava querendo chamar a atenção de vocês para este poema extraordinário, de 1963, chamado Cidade, que no livro vem assim. Este é o poema Cidade. Cidade, cite, cité. Há um disco de Tom Zé, de 1972, se eu não estou enganado, que uma das faixas, Senhor Cidadão, é aberta por este poema, com Augusto de Campos dizendo esse poema. Sempre me impressionou, Augusto de Campos diz esse poema num fôlego só. Nós vamos ver ele com um pouquinho mais de calma. Tá? O que é esse poema? Bom, o nome dele é Cidade, Cite, Cité. Eu vou colocar aqui em vídeo, tem no YouTube, tem mais de 2 versões do poema Cidade. Tá? Vamos colocar aqui, depois a gente comenta um pouquinho. Olha, a gente vê se há uma conveniência de colocar uma terceira, que também é belíssima. Mas vamos lá, vamos localizar aqui. Só para dizer para vocês, que esse material está disponibilizado por mim, viu? Lá no Google Sala de Aula. Eu vou disponibilizar também no CIA, mas já está lá no Google Sala de Aula. Vamos ver uma primeira versão em vídeo rápida do poema Cidade, Cite, Cité. Ha trocado capacausti tutte lasti perifero flugistori, loco alubrimenti multiple organi periodi plasticubi, rapa reciprorusti saga sentite na vela vera viva, onívora, cidade. City, cité.
Vamos a uma outra versão. Essa versão com vídeo, um pouquinho mais longa. Cidade. A trocado capacauste, duple elaste, feriferofuga história, loco alubrimenti multiple organi periodi plasti publi, rapa reciproruste, saga simplite na vela viva, unívora, cidade. City, cité. A trocado capacauste, duple elaste, cidade. A trocado capacauste, cidade, city, cité. Eu não vou dar a chave de leitura desse poema, não. Eu vou deixar vocês tentarem aguçar sua capacidade de leitura, para a gente ver até como é que está sendo, se está sendo produtivo esse encaminhamento das aulas, né? E quem sabe, né? É uma boa questão para uma prova a gente apresentar, né? Não estou querendo fazer terrorismo, não. Eu estou querendo atiçar vocês, puxar vocês, né? Porque a gente não tem como interagir diretamente. Podemos fazer fóruns para discutir isso. Posso deixar a cargo de vocês, mas eu gostaria muito que vocês me dessem um retorno, como é que vocês estão, como é que está sendo a recepção de vocês desse material que eu acho que, em boa medida, para vocês é bastante novo, né? A gente vai partir agora, ainda dentro da discussão de poesia e semioticidade, para o diálogo da poesia com a canção, né? A música, e eu gostaria de, se possível, ter um retorno para vocês. Por isso, eu não vou dar uma pista de leitura desse poema. Tomara que isso venha de alguma forma de vocês, tá bom? Então, a gente se encontra aí para a próxima aula, a aula do dia 22. Obrigado a todos.